O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, à primeira vista, o Senhor Jesus parece exigir de nós o cumprimento de um mandamento impossível. Ele disse aos seus discípulos, e nós somos contados entre eles: amai os vossos inimigos. Parece impossível, porque aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas pessoas que nos caluniam, elas geram em nós um ressentimento e um ódio muito grande. Mas Jesus diz: amai os vossos inimigos. É preciso, antes de tudo, definir o que significa amar, para entender o que o Senhor Jesus quer nos ensinar com isso. Se para nós amar é um sentimento, então é difícil amar, porque determinados sentimentos surgem sem que nós façamos força, sem que nós queiramos. Se amar é só um sentimento, é impossível começar a amar uma pessoa, porque às vezes a gente gosta de umas e não gosta de outras. Atenção, aqui está a diferença. Amar não é necessariamente gostar, porque o gosto é um sentimento, mas amar é uma decisão. E enquanto o sentimento é um capricho, o gostar é um capricho do sentimento, amar é uma decisão da vontade. Então o Senhor, quando diz ame os vossos inimigos, Ele está dizendo: olha, eu não estou pedindo para você gostar deles, nem para fazer uma janta na sua casa, se bem que a palavra janta não existe, não é?
fazer um jantar na sua casa e convidá-lo para comer com você. Eu não estou necessariamente dizendo isso. Eu estou mandando, é um mandamento, estou mandando que vocês amem, ou seja, que vocês se decidam por ele. E o que é amar? Amar é querer o bem daquela pessoa. Querer o bem daquela pessoa, rezar pelo bem daquela pessoa, e se eventualmente surgir a oportunidade, fazer o bem àquela pessoa. Amar é querer. Amar está associada à vontade. Não é sentir-se bem com aquela pessoa. É querer. Esta é a grande diferença. Porque nesse mundo hedonista, nesse mundo que reduz tudo a sentimentos, fé a sentimento, amor a sentimento, é muito difícil. As pessoas medem tudo segundo o termômetro do sentimento. Inclusive, muitas vezes mudam de religião por causa de emoção. Eu acho a missa muito chata, repetitiva, enfadonha. E aí eu mudo de religião porque eu quero um lugar onde me ofereça entretenimento emocionante, onde haja apelos sensoriais, luzes, onde haja uma forte eloquência, onde haja um ambiente propício ao choro, onde haja um ambiente propício aos gritos, porque eu quero descarregar todos os meus sentimentos. Aí sim eu tenho fé. Veja, o termômetro da fé não é o arrepio da pele. O termômetro da fé são as minhas obras. Jesus Cristo já nos tinha ensinado: pelos frutos os meus discípulos serão reconhecidos. Mas quem reduz tudo a sentimento, acha que não tem mais fé quando deixa de sentir, quando deixa de se emocionar, quando deixa de chorar, quando deixa de se arrepiar. Perdi a fé. Não. No início da nossa vida de fé, o Senhor costuma nos conceder graças sensíveis. Isto é, quando nós rezamos, a gente sente uma paz interior, a gente sente consolo da parte de Deus. Mas depois de um tempo, Deus arranca tudo isso, porque Ele não quer que nós o sirvamos em busca de consolações, mas em busca do Deus das consolações. Do Deus das consolações. É como quando um pai quer que o seu filho o obedeça. Talvez ele prometa uma recompensa depois daquele ato de obediência. Eu vou te dar um doce, eu vou fazer isso e aquilo por você. E a criança faz em vista da recompensa. Mas isso é agir como se nós fôssemos crianças na vida espiritual. Eu vou à missa porque eu quero me emocionar. Eu só vou rezar porque eu quero sentir alguma coisa. Eu só vou em grupo de oração, eu só vou em retiro. Na missa eu não vou, porque lá no retiro, nossa, aquele pregador fala umas coisas, eu me derreto inteiro. É como alguém que procura sempre as recompensas de Deus, mas não o Deus das recompensas. É aquela pessoa que ainda está na infância espiritual, porque depois que você cresce espiritualmente, você faz as coisas porque elas devem ser feitas, por puro amor, por pura dedicação. E quando eu digo por puro amor, vocês entendem que amor agora não é sentimento. Amor é uma decisão. E aqui nosso Senhor diz: amai os vossos inimigos, quer dizer, mesmo aquelas pessoas que vos caluniam, mesmo aquelas pessoas que vos odeiam, amem
com amor decidido. Talvez não tenha afeto por elas, mas seja um amor efetivo. Amor afetivo é diferente de amor efetivo. Para determinadas pessoas você não tem um amor afetivo, de afeto. Você não tem afeto pela pessoa. Por uma série de razões, conscientes e inconscientes. Mas amor efetivo, que realmente age pelo bem da outra pessoa, é possível. Mesmo sem sentimentos bons. E o Senhor continua: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra. Atenção, não interpretemos essa passagem literalmente. O Senhor Jesus não quer que nós sejamos indiferentes à violência que nos causam. O Senhor não quer que sejamos pacifistas, Ele quer que nós sejamos pacíficos, mas não pacifistas. Ele não quer que nós respondamos à violência com vingança, é isso. O Senhor Jesus manda encerrar o ciclo da vingança. E Ele se serve destas comparações, que não devem ser interpretadas por nós em sentido literal. É um hebraísmo, é uma hipérbole, um exagero, para que a gente entenda que o mal não se paga com o mal, mas sim com o bem. E que em nós o ciclo da vingança deve ser encerrado. Caso contrário, ele se tornará cada vez maior e poderá nos destruir. Então o Senhor diz: sede misericordiosos, porque também o vosso Pai é misericordioso. Eu gosto muito da etimologia da palavra misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras latinas. A primeira é miséria, e a segunda é cordis, que tem a ver com coração. Então, misericórdia significa miséria no coração. Como assim, padre, miséria no coração? Eu sei que o meu coração é miserável, mas não é a sua miséria no seu coração. É a miséria do outro no seu coração. As fraquezas do outro, a debilidade do outro, a fragilidade do outro, os limites do outro, a inconstância do outro. Você toma aquela miséria toda que existe no outro e a coloca no seu coração e a tem como sua. Então você consegue ter misericórdia do outro quando você pega as debilidades dele e se coloca no lugar dele. E coloca aquilo tudo no seu coração e as tem como sua. Por isso nosso Pai do céu, Ele é misericordioso conosco. Porque na plenitude dos tempos o seu Filho Jesus Cristo assumiu a nossa carne, a nossa natureza, e foi contado como um de nós, semelhante a nós em tudo exceto no pecado, mas chorou, sentiu fome, sentiu sede, sentiu raiva, e não pecou por isso. Foi igual a nós em tudo, Ele teve misericórdia. E o Senhor diz: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E como é que Deus manifesta a sua misericórdia? A palavra de Deus diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus é bondoso também para com os ingratos e com os maus. O sol que surge no início do dia, ele ilumina os ingratos e os bons, os maus e os bons. O sol que faz a planta crescer, a chuva que faz a planta crescer, ela cai sobre a roça do bom e sobre a roça do mal. Deus é misericordioso para com todos, para com aqueles que o servem e para com aqueles que não o servem. E se o meu Pai é misericordioso, eu também devo ser misericordioso com aqueles com os quais eu me dou bem e que me causam alegria, mas também com aqueles com quem eu não me dou bem e que não me causam alegria. Repito, uma coisa é ter afeto. Afeto a gente tem por alguns. Gostar, a gente gosta de alguns, não é de todos que a gente gosta.
Mas não é porque eu não gosto de uma pessoa que eu não devo amá-la, porque amar não é gostar. Amar é se decidir pelo bem do outro. Tem muitas pessoas que não conseguem distinguir uma coisa da outra e ficam se perguntando: Padre, como é que Deus manda eu amar meus inimigos? Uma pessoa que me fez tanto mal. Disse: olha, é um processo no qual você entra para purificar a sua memória e fortalecer a sua vontade. Mas gostar não significa que você, amar não significa que você vai ter bons sentimentos do nada para com aquela pessoa, porque isso não depende de você. O povo tem até uma expressão falando: Padre, o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Eu já ouvi essa expressão. Quer dizer, eu não sei por que motivo eu não gostei dela, Padre. Às vezes são motivos inconscientes, mas tudo bem. Tudo bem. Isso não te desobriga de amar, de ser misericordioso. Então o Senhor diz: não julgueis e não sereis julgados. Mas atenção, esta passagem é muito mal interpretada. Não julgueis e não sereis julgados não significa aceitar tudo indistintamente. Porque a palavra de Deus diz em outro lugar: não julgueis segundo a aparência. Nós temos que realizar julgamento o tempo todo. Os pais julgam as atitudes dos filhos, o juiz julga as atitudes dos réus. Eu preciso julgar o tempo todo, examinar tudo. Mas o Senhor quer que nós não rotulemos as pessoas com os nossos julgamentos. Por exemplo, se alguém age mal, eu tenho que julgar. Interiormente eu tenho que dizer: agiu mal, eu não quero repetir essa atitude, este comportamento. Isso é um julgamento. Agora, o julgamento contra o qual o Senhor nos adverte é aquele julgamento que rotula a pessoa, que condena a pessoa para sempre no nosso coração. É aquela pessoa que fez determinada ação, que cometeu determinada ação, que nós não gostamos, e depois de não ter gostado daquela determinada ação, a gente vai dizer: essa pessoa não presta, só porque ela fez uma coisa que nos desagrada. Isso é julgamento errado. Por quê? Porque também nós nem sempre agimos como devemos. Quantas vezes nós cometemos faltas, quantas vezes nós cometemos erros, desvios, e isso não significa que nós sejamos pessoas más. Foi um erro, foi uma falha do nosso caráter, mas isso não significa que sejamos maus. E o que é que a gente quer dos outros? Misericórdia. Que Ele tome aquela nossa falha e a coloque no coração dele, se coloque no nosso lugar e procure entender. O que a outra pessoa fez foi errado e eu vou julgar. Você fez uma coisa errada, mas eu não te condeno. Aqui o julgar contra o qual o Senhor nos adverte é o julgar de condenar, não o julgar de considerar as coisas certas e erradas. Às vezes a gente atende em confissão a pessoa: Padre, eu julguei determinada atitude de determinada pessoa, até dentro da missa. Determinada pessoa fez assim, ou veio desse jeito para a missa. Eu acho que eu estou errado em fazer julgamentos. Não, você julga no sentido: não gostei dessa atitude, eu vou procurar não fazer. Pronto. Agora, olhar para a atitude do outro e dizer: por conta desta atitude, esta pessoa é um pai ruim, uma mãe ruim, uma pessoa ruim, que não presta, que não cuida dos seus. Isto é errado. Isto é errado. Por quê? Porque eu tenho que tomar aquilo que eu considerei uma miséria, um limite, uma fragilidade, e colocar no meu coração. E me colocar no lugar daquela pessoa. Assim, nós seremos como nosso Pai Celeste, pois Jesus nos precaveu: com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Se vocês não têm misericórdia dos outros, eu também não terei misericórdia de vocês, diz o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.